Luciano também vai estar fazendo uma live aí com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, estão me ouvindo bem aí? Sim. Alto e claro. É um prazer estar com vocês aqui nessa live da Velejar Brasil. Essa conexão que a gente só fala aí pela internet, e a gente hoje tem essa oportunidade de, não pessoalmente, mas pelo menos a gente poder conversar pelo vídeo, né, pessoal? Um prazer aí. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Quem não conhece, eu vou fazer uma leve apresentação, depois eu peço que vocês falem um pouco também. Hans e Karina são velejadores. Acho que velejaram em tudo quanto é tipo de barco que existe até hoje. Vieram desde o monotipo, catamarã. Então tem bastante experiência aí na vela, muita história para contar para a gente. O Hans hoje trabalha como prático, não é isso, Hans? Isso. Trabalha como prático. E Karina é jornalista, já foi correspondente da Revista Náutica, aí no Nordeste, né? E ficou muito conhecida também porque fez a apresentação da Refeno ano passado, que foi muito legal e está de parabéns, Karina. Obrigada. Bom, a gente combinou mais ou menos um tema, mas a gente pode conversar à vontade, o espaço é de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho aí da história de vocês na vela, para o pessoal que ainda não conhece poder saber um pouquinho. Tá. Esse ano eu estou completando, já completei 40 anos de vela. Comecei aí pequenininho. O meu avô, na verdade, foi o primeiro da família que começou a velejar. Lá pela década de 50. Ele então levou aí toda a família para a vela. Na verdade, da minha família hoje, praticamente 100% veleja. Meu avô teve 2 filhos, minha mãe e um tio, ambos velejaram. Eu e meu irmão velejamos, minha mulher, meus 2 filhos. Então, a família é 100% de vela. E a gente brinca que quem não veleja, quando senta na mesa, não tem assunto para conversar. E depois que eu comecei a trabalhar também como prático, aí aqui só se fala proa, popa, bomborda e boreste. E nosso filho Felipe, 7 anos, ele já nasceu no meio disso daí. Essa é a nomenclatura que ele usa no dia a dia. E ele tem maior dificuldade com direita e esquerda, e eu sempre tenho que dizer bomborda e boreste para poder ele saber qual é o lado que a gente está se referindo. Está no caminho certo já. Já está bem direcionado. E Karina? Bom, minha família tinha casa de praia em Pontas de Pedra, no litoral norte de Pernambuco. E é a praia onde acontece a regata mais tradicional daqui, fora Refeno. É uma regata bastante antiga, ela só perde em antiguidade para a Escola Naval. Todos os anos, no início de dezembro, ali por volta do dia 8, que é o dia do marinheiro, acontece a Pontas de Pedra, Recife, regata Benedito César. Meus pais tinham casa nessa praia e a gente já era amigo da época da escola. E todo ano ele ia fazer aquela visitinha básica, né? Na regata. Ia na minha casa, a gente estava sempre lá. E foi devagarzinho, vamos ali ver os barcos, tá? E foi levando. Quando a gente começou a namorar, foi caminho natural e velejar com ele. E daí eu fiz faculdade de jornalismo e você já tinha a loja náutica, né, na época. Aí acabei conhecendo o Hernani, da revista Náutica, não lembro nem exatamente como mais. E fui correspondente da revista Náutica aqui para o Nordeste durante 7 anos. Viajei bastante, corri muita regata, fui várias Aratu Maragogipe, fui muitos campeonatos legais, tive a oportunidade de conhecer muita gente, foi ótimo, uma época ótima. Hoje em e dia comecei a correr Refeno por conta disso também, né? Minha primeira Refeno foi em 92. Eu ia falar sobre isso agora, inclusive, vocês são grandes divulgadores da vela aí no Nordeste, né? Colaboradores na organização da Refeno. Teve, inclusive, uma palestra que você ministrou na última edição da Refeno também. Já foram fita azul, né, da Refeno, já foram fita azul também. Mas qual foi a Refeno que vocês mais gostaram de participar? Pessoal, a minha história com a Refeno começou em 87, tá? Na segunda edição da regata.
Eu já corri de lá para cá 14 edições, a Karina correu 13, então a gente já tem aí uma boa bagagem de refenos. Mas já tivemos assim, já fomos desde um monocasco de 26 pés a um mono de 50, catamarãs, já fomos em um barco, voltamos em outro, fizemos já um pouco de tudo. Mas eu acho que a melhor regata de todas foi uma que a gente fez num Delta 26, tá? Para provar que tamanho não é documento. Barquinho muito legal, um barquinho que veleja muito bem. E a gente tinha acabado de comprar ele, fizemos uns 6 meses de preparação no barco, na gente, na tripulação. Nossa filha, na época, tinha 1 ano e pouco. 1 ano e 10. E a gente começou a adaptar ela ao barco, a fazer saídas cada vez mais longas, a fazer pernoites. Chegamos a fazer 1 mês antes da regata uma saída na direção de Noronha com tudo a bordo, com toda a comida, a água, a roupa, para testar tudo. Velejamos um dia de ida e um dia de volta para simular uma refeno. E a gente tem um precisava detalhe... saber se a gente aguentava também, né? Se a gente aguentava uma criança num barco pequeno, como é que se comporta isso? E tem um detalhe interessante, é que ela tinha feito uma cirurgia do coração com 1 ano e 3 meses. E ela tinha 1 ano e 10 meses, quer dizer, 7 meses da cirurgia. E, por incrível que pareça, foi uma regata fantástica, super tranquila. É uma das melhores velejadas que a gente já deu até Noronha. Eu ainda não tive a oportunidade de correr uma refeno, né? Já corri Santos Rio, já corri Semana de Vela, mas eu acho que esse ano vai ser o ano que eu vou correr a minha primeira refeno. Sério, estaremos aqui esperando. Você não sabe o que é uma regata. Eu imagino, cara. Ano passado foi por muito pouco, muitos amigos meus, né? Amigos nossos, estavam lá, eu tinha oportunidade de ir, mas acabou que tive que ficar por Angra mesmo e não deu para participar. Mas a história com regata na vida de vocês é muito longa, né? Vocês, desde os monotipos também, vocês correram junto também, foram campeões brasileiros também de monotipo, de dinghy, né? Se eu não me engano. A gente ganhou os últimos 3 campeonatos brasileiros de dinghy, tá? A gente tem tentado sempre correr em classes que a gente possa correr junto. Já há muito tempo a gente fez aí uma opção. A gente começou com o primeiro barco de oceano, era um Velamar 22. De lá para cá temos sempre velejado juntos, a não ser quando alguma coisa não permite. Mas a gente tenta ter assim, uma experiência bem diversa. Então, desde os barcos pequenos, monocascos, multicascos, monotipos. Então, a gente tem velejado um pouco de tudo. Eu velejei de Optimist, de Hobbycat, de Europa, um pouquinho de prancha-vela, quer dizer, um pouco de tudo aí, além dessa experiência dos oceanos. E tem uma coisa interessante para uma refeno também. Tá? A primeira refeno que eu corri em 87 foi interessante porque eu tinha, na época, 14 anos e na tripulação ninguém sabia fazer navegação. E eu era dos tripulantes o único que não sabia, mas tinha vontade de aprender. Então, aos 14 anos, peguei uns livros, enfiei as caras, aprendi a fazer navegação. Naquela época, lembrando, não tinha ainda GPS, então tive que aprender a fazer astronômica e a gente conseguiu chegar em Noronha. Na volta, achamos o Atol das Rocas, voltamos para cá e de lá para cá tem tido essa carreira aí de navegador também. Tá? Inclusive agora, em janeiro, tá aí o Pierre, meu comandante. Saravá. Da Cape do Rio juntos, no Saravá. Eu fui o navegador, foi uma experiência muito legal. Então, foi super interessante aí. Quando nós corremos a refeno de 93 juntos, aquela que a gente foi fita azul, eu também estava como navegador do barco. E foi interessante, era uma refeno diferente, uma das pouquíssimas refenos que não dava para fazer num bordo só. E teve uma disputa muito grande entre o nosso barco, que era um Fast 500, contra um Beneteau 51, que andava um pouco mais do que a gente, mas a gente conseguiu aí ganhar dele na tática, na estratégia. Foi bem legal, realmente. E eu acho legal também
que fica o exemplo, né? Quanto que a gente pode se divertir com um barquinho pequeno também? Não necessariamente precisa ter um barco grande para começar a velejar ou estar perto do mar, né? Olha só, nesse Velamar 22, tá? Para quem conhece, é um barquinho minúsculo realmente, mas um barquinho que veleja muito bem. A gente correu muitos campeonatos por aí, fomos até Maceió correr um campeonato, fica a 120 milhas daqui, e tiramos uma semana entre carnaval e a semana seguinte, e viemos batendo de praia em praia, de Maceió até Recife, tá entrando nas barras, encalhamos, fizemos um monte de aventura, mas a melhor parte. Muito. Com certeza. Com certeza. Olha, só nunca encalhou aquele que nunca tentou. É verdade. A varanda do clube não encalha, né? Velejador de varanda nunca erra, nunca atravessa, nunca dá um jibe chinês. Ou quem não entrou na Lagoa dos Patos também, né? Na Lagoa dos Patos ali também não tem jeito. E com o nosso Delta 26, a gente fez uma viagem uma vez, saímos de Recife, passamos o Réveillon em Salvador, passamos lá um tempo em Itaparica, depois fomos para Baía de Camamu, exploramos lá a Bahia, fomos na Cachoeira de Tremembé, dormimos uma noite amarrados na Cachoeira de Tremembé. Que é um paraíso, voltamos, né? É um paraíso. Pegamos uma pancada violentíssima, vento de mais de 40 nós durante a noite. Muito raio. Muito raio, muita coisa. Tudo no Deltinha 26, cara. Passamos 42 dias a bordo, sem geladeira. Nós dois e nossa filha, na época, tinha 3 anos de idade. E curtimos muito. Então, é muito legal. Acho que a gente não deve esperar ter um barco de 70 pés para sair para velejar, porque nesse barco de 70 pés você vai precisar de 20 pessoas para te ajudar. Tá? Então, com o que você tem hoje, vai lá, sai, veleja, experimenta, aproveita. Tá? Isso é que é importante. Vocês começaram, o primeiro barco cabinado de vocês foi o Velamar 22, né? Velamar 22. E hoje o barco cresceu um pouquinho de tamanho. Vocês estão com um barco um pouquinho maior. Hoje a gente está aguardando aí um catamarã de 51 pés, que está pronto, esperando a gente, mas a gente não consegue ir buscar. Então, aos pouquinhos aí a gente foi galgando esses degraus. Tivemos o 22, o Delta 26, tivemos um Fest 345, tivemos um catamarã feito lá no Maranhão, um BV 43, tivemos um outro catamarã francês no Fontana de Pajot 44, e agora estamos esperando aí esse barco novo. Devagarzinho a gente vai aí focando e seguindo nessa direção que nos interessa. Queria aproveitar e mandar um abraço aí. Tem um monte de gente, um monte de amigo nosso assistindo aí. Muita gente entrando aí. A gente não consegue nem falar de tanta gente assim. Tá a Bruna, tá o Jairo, tá a Cris, tá o Pangéia, tá bastante gente aí mandando abraço aí para vocês. Tem que fazer uma live com o Bruno, o Jairo e a Cris. Bruna, Jairo e Cris e o Zanella lá já tá combinado, vocês estão antecipando. É o de sábado agora. Sábado agora. Acabou de entrar aí o casal que está com o nosso bate-vento. Também, pois é, tem muita gente que a gente conhece aí. Legal. E eu conversei muito com o Hélio Magalhães também em outra live, né? E a gente foi muito incisivo em falar que o Brasil é muito grande, tem muita coisa para fazer no Brasil, principalmente no Nordeste. O quanto a gente tem ainda para explorar, é lógico, todo mundo quer sair, quer ir para outro lugar, mas aqui no Brasil vale muito a pena a gente conhecer o nosso país, porque... Olha, Felipe, eu vou até te interromper aí para já adiantar a coisa, tá? Concordo 200% com você. E fico muito triste porque a maioria dos brasileiros acha que o Brasil termina em Salvador. De Salvador para cima não tem mais nada de interessante, né? E é curioso quantos brasileiros sonham em conhecer o litoral imenso do Brasil, até Salvador, obviamente, e de lá pular para o Caribe. Tá? Como se assim a gente não tivesse mais nada para explorar. E é interessante que vários desses velejadores têm vindo participar da Refem e alguns gostaram tanto do que viram por aqui que passaram 3 anos até conseguir chegar no Caribe. A Renatinha está aí, ó. Muita coisa legal. A Renatinha está aí. Renata já é sócia, também vai embora, mas não. Pois é, Renata, o pessoal lá do... O Stefan.
Pois é. Do Morra Então, Bom. a gente faz sempre... O nosso trabalho hoje tem sido promover essa costa do Brasil que existe ao norte de Salvador. Tem muita coisa legal, tá? Cidadezinhas pequenas, ainda com pouco desenvolvimento, aquelas que você consegue chegar na cidade, conhecer a cidade, conhecer as pessoas, trocar ideias, baixar um pouquinho o ritmo da gente, né? Curtir a natureza. Então, tem muita coisa legal. E foi pensando nisso que a gente começou a montar o nosso guia de barras e ancoragens, tá? Que é o tema aí principal da nossa conversa. Tá? Isso, na verdade, esse projeto começou porque eu sempre gostei de explorar. Então, sempre fui um colecionador de waypoints, de dicas, e tinha isso espalhado em vários GPS. E mesmo que você faça backup, que junte os dados e tal, chega uma hora que você perde alguma coisa, um GPS não é mais compatível com o outro, você não consegue mais passar os dados. E aí eu comecei a montar um arquivo de Word só para juntar os waypoints. Tá? Então, era um backup dos meus waypoints. E aí a gente comprou um barco lá no Maranhão. Construímos lá no Abatimento do Sérgio Marques, tá? E tínhamos o projeto de descer a costa de São Luís até Recife, parando lugar por lugar. Onde fosse possível. E aí... O catamarã ainda é excelente para poder parar nas praias, né? Pois é, Tinha calado essa pequeno, vantagem. a ideia era essa. Pois é, era um barco de 43 pés com calado de 90 centímetros. Tá? Então, a gente consegue entrar em qualquer lugar. E uma outra grande diferença, né? O monocasco ele não pode encalhar. O catamarã, a gente várias vezes encalha de propósito. Ele encalha em pezinho, na vertical. Faz tá? o serviço no barco. Pode encalhar para limpar o fundo, para trocar óleo de rabeta, para trocar hélice, ou só para tomar banho. Tá? Várias vezes a gente encalhou o barco para tomar banho de mar na sombra ali embaixo da cabine central. É uma delícia. Então, pensando nisso, a gente fez uma viagem de carro, fomos até Fortaleza e descemos a costa pelo litoral de Fortaleza até Natal, que era onde dava, para conhecer os lugares. Então, a gente ia nas pequenas cidadezinhas, parava, pegava ali um pescador, alugava lá o barquinho dele para ir até a barra, levava um GPS, marcava os pontos, conversava, tentava descobrir profundidade, onde parar, se tinha apoio, se não tinha. Nessa viagem, a gente conheceu um cara muito legal, o Norton, que faz viagens de 4x4 com a Land Rover. E aí fizemos uma outra viagem com o Norton de Fortaleza para São Luís. Tá? E também da mesma forma, batendo de lugarzinho em lugar. E aí a gente começou a juntar essas informações junto com aqueles waypoints que eu tinha nesse documento de Word. Era, na verdade, para guiar aí a nossa viagem. E aí as pessoas às vezes perguntavam, poxa, onde é que a gente entra em tal lugar? E a gente começou a mandar esse documento, e esse documento foi crescendo. Tá? Hoje, esse negócio tem 55 páginas, tá? Lista lugares aí na costa, desde o Pará até a fronteira de Sergipe com a Bahia. Tem aí todos os estados dessa região, tem lugares, tá? Lugares que muitas vezes os velejadores daquele próprio estado não conhecem. Tem lugares aqui de Pernambuco que praticamente ninguém daqui de Pernambuco conhece. Então a gente gosta de explorar, de ir nesses lugares, daí o nome do nosso barco, Aventureiro. Né? A gente realmente gosta de conhecer novos lugares. Claro que a gente não vai na cara e na coragem. Então, a gente sempre tenta conversar com alguém que já tenha ido, tenta descobrir. Por isso é bom o guia, né? O guia é bom por causa disso, porque já facilita para quem quer ir pela primeira vez, já vai ter uma indicação, né? Exatamente. Tá? Muito cuidado, porque aqui no Nordeste, a maioria dos lugares que você vai não é como no Sudeste, que são ilhas, baías, enseadas. Tá? Aqui a maioria dos lugares são rios que tem uma foz de areia. Então, esses bancos de areia mudam muito. Então, é interessante, é importante a gente dar esse recado, tá? É muito diferente de você ter, por exemplo, os guias fantásticos do Elinho, tá? Nós somos fãs dele. Ele mandou um abraço aqui agora para vocês. Aqui. Acabei de ver ele por aí. Tá? A gente foi para Salvador, naquela viagem do Delta 26, o Elinho estava
ia publicar o guia dele de Salvador. Então, a gente sentou com ele uma noite, ele nos emprestou as cartas. Uma garrafa de vinho, ele nos emprestou as cartas que ele tinha usado para criar os guias, tá? E a gente foi nos vários lugares, e aí a gente tem colecionado todos os guias dele desde então, são fantásticos. Mas são guias de lugares que não mudam. Tá? Aqui no Nordeste, os lugares mudam muito. Então, a gente tem que sempre botar essas observações. Tá? Aqui, a maioria das entradas são barras de areia, barras de rio. Elas são extremamente móveis. Tem um lugar aqui perto de Recife, que é Maria Farinha, onde tem fica a subsede do Cabanga. A gente costuma ir muito lá. Tá? Chega a mudar 100 metros em um mês. E tem a questão da variação da maré também, que é muito maior aí do que aqui. As marés aqui, né? As marés aqui, por exemplo, em Recife, chegam a 2,70 metros. Você vai subindo isso, lá no Maranhão chegam a 6, 7 metros. Tá? Então, isso realmente tem que ser levado muito em conta. Então, a gente fez esse... Não é, na verdade, um guia, tá? É uma coletânea de sugestões de lugares que você possa entrar, com algumas dicas de como entrar, tá? Para que a gente descubra que existe Brasil além de Salvador. Tá? Existem lugares fantásticos para se conhecer além de Salvador. Então, eu imprimi aqui o índice, acho que aí está ao contrário, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Todos esses lugares aqui na primeira página, mais os lugares listados na segunda página, são lugares que dá para entrar, a imensa maioria deles com monocascos, tá? Com barcos de 2 metros de calado. Às vezes você precisa de maré, alguns são mais difíceis, outros são mais fáceis. Mas a gente coloca todas essas observações lá. Todas as observações estão lá. Tá? E está disponível. E onde está disponível esse guia? Tem muita gente perguntando isso. A gente não tem site, a gente não tem blog, nada dessas coisas. O guia ele é extremamente dinâmico. Então, o que a gente faz é que a gente posta esse guia a cada atualização que a gente faz. A gente posta esse guia em grupos de WhatsApp, a gente pede para que as pessoas divulguem em outros grupos também. E a divulgação é basicamente essa. Então, a gente conta agora com a sua ajuda para colocar aí no Velejar Brasil. Cada vez que a gente atualizar, a gente vai te mandar e posta lá a atualização. E quando vocês pensarem em ir para algum lugar, na dúvida, entra num site desse ou manda uma mensagem para a gente. É fácil de achar, Hans Hutzler e Tereza Carina Pinheiro, são nossas redes sociais. E manda uma mensagem para a gente, que a gente manda a versão atualizada. E é gratuito, né? Gratuito, a gente não faz isso, não é publicado, tá? É um trabalho voluntário que a gente faz, a tentativa de trazer as pessoas para cá, que elas conheçam esse Brasil que o Brasil desconhece. É muito legal. E o lado bom disso é que a gente ainda tem muito para crescer. Como não está sendo explorado, então a gente tem um mercado muito grande. Foi comentado também com o Elinho, com essa questão agora dessa crise que a gente está vivendo, o estímulo do turismo dentro do nosso país, né? O quanto vai ser importante isso. E a gente podia aproveitar esse gancho, os velejadores passar de Salvador. Eu mesmo sou um desses que só fui até Salvador. Eu fui de Salvador a Porto Alegre. Falta um trechinho aí que ainda não fiz de Florianópolis a Ilhabela, a Santos, que eu ainda não fiz. Existe vida ao norte de Salvador, viu? Existe vida e existem lugares maravilhosos. Eu fui com pressa. Desculpe interromper, a gente teve uma alegria enorme recentemente que a gente descobriu, foi por acaso, o Eugênio, né, do Veleiro Pedalinho, ele entrou pela Amazônia e ele começou a reportar que estava usando o Barras de Ancoragem. Ele não conhecia a gente, foi alguém que mandou para ele o Barras de Ancoragem, porque nós foi prático na Amazônia durante vários anos e tem muita coisa lá da região amazônica também. Muito legal. Pois foi, assim, a gente ficou maravilhado de saber que estava sendo usado por um veleiro. O pessoal que quiser dar uma olhada pode ver o Instagram dele aí, do Pedalinho, do Veleiro Pedalinho, que é muito legal. Muito legal. Muito. Ele agora está lá em... Navilhanas. Navilhanas, já perto, Manaus. Tá? Subiu o Rio Amazonas, lugares fantásticos, realmente. A gente
obviamente, esse é um trabalho enorme. A gente não tem ele em inglês. Estamos até pensando em fazer uma versão em inglês, mas tá um trabalho de traduzir isso tudo e de manter atualizado técnicos, né? nas duas versões. A gente fez um pedacinho recentemente para uma família dinamarquesa que passou aqui no Cabanga e que chegou aqui com um guia que dizia que só fique nas cidades grandes, o resto tudo é perigoso. É o contrário. Pois é, a gente acha que as cidades grandes é onde está o perigo. Tá? Eu desconheço qualquer um que tenha sido assaltado numa coragem remota, numa cidade pequena, sozinho, de portas abertas. Tá? Não existe isso. Agora, cidade grande, sim. Cidade grande, é verdade. Concordo plenamente com vocês. As pessoas me perguntam muito, mas você não tem medo de ancorar em tal lugar, é remoto, não tem nada em volta? Cara, tenho muito medo. Tenho muito medo de andar no trânsito aqui, parar num sinal e ser assaltado. Tá? Na linha vermelha, no Rio de Janeiro, na linha amarela, é muito mais perigoso do que a gente está no mar. Não tem nem comparação. Qualquer lugar desses. Tá? Então, podem ancorar, é tranquilo. Tá? A gente não pode, obviamente, pendurar o GPS lá no guarda-mancebo com a plaquinha assim, leve, por favor, né? Mas aqueles cuidados normais. Tem um cuidado básico que a gente toma todas as noites, a gente recomenda a todo mundo em qualquer lugar. Suba o bote. Deixa o botinho amarrado atrás do barco, não tem necessidade, né? Não vamos facilitar. A gente, todas as noites, a gente sobe o barco, a gente sobe o bote. O motor de popa também tem sempre um cabozinho de aço que a gente prende ele. Cadeado. Com cadeadozinho. Ao bote. Pois esses cuidados básicos. É mínimo, né? Mas é seguro. O nosso litoral é seguro. Sim. E tem lugares, Felipe, que são impressionantes, tá? A gente foi no Réveillon do ano... 2 anos atrás. Quer dizer, 1 ano e meio atrás agora. A gente tinha muita vontade de conhecer a região de Maragogi, já em Alagoas, no norte de Alagoas. A gente conhecia Maragogi, mas de explorar realmente mais. um pouco mais, né? E aí fomos em lugares e eu tirei fotos que vários amigos disseram que eram na Polinésia Francesa, tá? Atol da Polinésia. Não, isso aí é atol tal que eu conheço. Cara, não é aqui no nosso litoral, tá? Você paga as coisas em real. Não precisa usar cartão de crédito. A língua é a mesma, não tem problema com a língua, né? Fala português. Falam português, não tem problema com a moeda. Está estimulando o comércio local no nosso país. É fantástico, são lugares inacreditáveis. Não tem furacão, não tem tufão, não tem terremoto, não tem ciclone, nada disso. É verdade. Queria aproveitar, pessoal, mandar um abraço aqui para o Murilo Novaes, que entrou, falou de vocês, que é um casal... Murilão, gente boa, está se recuperando aí, vai ficar novo daqui a pouco para velejar com a gente de novo. Justamente. Quem não sabe, o Murilo passou por uma situação agora com corona, com Covid-19, e graças a Deus já tá se recuperando, já está em casa, e estamos esperando ele aí para, quando acabar isso tudo, a gente dar uma velejada aí. É isso. O Elinho aí também, o Giovanni Dolif, meu guru da meteorologia. Estava aqui ontem com a gente. Sérgio Cracá, muita gente conhecida. Serginho Wagner, que vive lá pela Europa. Pessoal do Caboges. Quem mais está por aqui? Deixa eu dar uma olhada. Mário Franco, um cara incrível, construiu um barco de 50 pés, um catamarã de 50 pés sozinho. Muito bom. Meu comandante Pierre Julien Saravá, comandante. Muita gente boa por aqui. Olha o Murilo aí. Esse ano a gente teve o evento que, no caso, a Bruna, o Jairo e o pessoal de Angra, o Henrique, organizou, que foi a Farofeno, que teve uma integração muito grande, né? Que deu para juntar o pessoal do Nordeste com o pessoal do Brasil inteiro, na verdade, né? E a Refeno, eu acho que virou também um grande encontro dos velejadores, né? Ficou marcado com essa aproximação. A gente vem se falando durante todo o ano. Então, a Refeno acaba que aproximou bastante gente aí, principalmente com a organização da Farofeno, né? Foi muito legal esse ano.
É. A gente... A Farofeno, inclusive, é fantástica, né? Porque eles vêm subindo aos poucos, vêm angariando gente, parece aquele caminhão de catar cachorro pela rua. Então, tudo que tem de velejador perdido pelo Yacht Club embarca na Farofeno, vem subindo. Pouca festa, aqui, pouca né? festa. Pois é. Inclusive, há uma grande discussão com relação ao nome Farofeno, que surgiu, aliás, numa brincadeira nossa lá, a farofa da Refeno e tal. E houve algumas sugestões aí de mudança para Festa Feno, Churrasfeno, Bebefeno, tá? Mas eu sei que é muito legal esse pessoal aí, capitaneado aí pelo Jairo e a Bruna. Também o Gigante, que é um cara incrível, que vem todos os anos, ele vem. Cara, o Gigante, ele volta da Refeno, chega lá em Porto Alegre, bate o cartão dele, vira para o norte e sobe para vir para a Refeno de novo. Eu encontrei ele agora. Eu estava vindo de Salvador, eu parei ali na curva. Da Jurema, lá em Vitória. E a gente dormiu uma noite lá. Eu tive a oportunidade aí de encontrar ele e dar um abraço nele lá. Pois é, e o pessoal fica com medo de velejar, aquela velejadinha de 5 milhas ali, de botar a cara fora da barra. O cara vai ali em Porto Alegre e volta para Noronha, assim, né? Como se fosse fácil. E como é fácil, na verdade, basta você querer ter planejamento, preparação. Tá? O barco do Gigante é um primor de preparação, de organização, tá? Um barco impecável. Tá? E a gente prova isso quando a gente vê o Gigante fazendo isso, quando a gente faz uma Refeno no Delta 26. Tá? Basta você ter realmente vontade, determinação, planejamento, tá? E meter a cara e fazer. E a dica que vocês podem dar aí para o pessoal que está querendo subir a costa de Passar de Salvador é realmente ter informação, se informar com relação à questão da maré. Alguns lugares você precisa de algum auxílio, né? Você precisa de alguém. As cartas náuticas, tá? Elas só são atualizadas nos portos onde tem movimento de navios comerciais. Então, nos pequenos portos, você vai ver, se você tiver curiosidade em pegar uma carta de um lugarzinho remoto, provavelmente as sondagens são da década de 70, de 90, né? E de lá para cá a coisa mudou bastante. Então, principalmente nos barcos nas barras que são de areia. Então, nesses lugares é importante ter informações atualizadas. Em vários desses lugares no guia a gente aponta alguém local para te botar para dentro, tá? Um prático local, alguém que tenha ali o conhecimento daquela área, ajuda bastante. Tem alguns pontos de apoio muito importantes aí ao longo desse trecho. Acho que a gente tem que sempre mencionar a Marina, Stella Marina, que fica na Barra de São Miguel, é do Zezé, um cara super legal, tá? Um cara que realmente dá muita força aí para o pessoal da vela. A Marina ainda está em construção, mas ele recebe todo mundo de braços abertos. Lá tem o André, que vai buscar a gente lá fora da barra, entra com a gente. Poxa,
eterno. Eles tratam a gente como se fosse Estão fazendo em balizamento casa. da entrada, né? Estão balizando a entrada. A Stella Marina é um ponto de parada fantástico. Numa Tem região. uma carreta sensacional para subir os barcos. Então, barcos que precisem subir, que tenham dificuldade de subir aí no Sudeste, conseguem subir. Tem uma carreta hidráulica lá de primeiríssimo mundo. Tá? Vale a pena, acho que O inclusive. Zenit subiu, né? O Caboge subiu também, eu acho. Isso. Então, vale a pena fazer aí, inclusive, uma live com o Zezé, com uma sugestão nossa. Tá? Vamos tentar, vamos tentar. Vou te mandar o contato. Tem a Angra da Ilha, que é a marina do conhecido Torpedinho, uma figura ímpar, aqui perto de Recife. Tem uma Recebe regata, super né? bem Tem também. uma regata Tem dele. uma Tem uma regata regata. lá para Angra da Ilha. Tá? Esses são lugares interessantes. Tem lugares assim que são místicos, tá? Mágico. Tipo a Foz do Rio Amazonas, a Foz do Francisco. São Francisco, desculpa. É um lugar que não é muito fácil de entrar, mas tem uma marina lá em Penedo, 27 milhas rio acima, que é de um amigo velejador, o Mário, gente muito boa. Ele Mário também Jorge, a gente colocou ele o contato. vai lá fora buscar você, sobe com você até Penedo. É uma viagem assim incrível, que os navios faziam a vela há 150, 200 anos atrás. Tá? Realmente um lugar E sabe aquele fabuloso. lugar que você vai e fora buscar você, sobe com você até Penedo. É uma viagem assim incrível, que os navios faziam a vela há 150, 200 anos atrás. Tá? Realmente um lugar E sabe aquele fabuloso. lugar que você vai e seus filhos choram para não ir embora?
a Angra da Ilha, que é a marina do conhecido Torpedinho, uma figura ímpar, aqui perto de Recife. Tem uma Recebe regata, super né? bem Tem também. uma regata Tem dele. uma regata lá para Angra da Ilha. Tá? Esses são lugares interessantes. Tem lugares assim que são místicos, tá? Tipo a Foz do Rio Amazonas, a Foz do São Francisco, desculpa. É um lugar que não é muito fácil de entrar, mas tem uma marina lá em Penedo, 27 milhas rio acima, que é de um amigo velejador, o Mário, gente muito boa. Ele também ele vai lá fora buscar você, sobe com você até Penedo. É uma viagem assim incrível, que os navios faziam a vela há 150, 200 anos atrás. Tá? Realmente um lugar E sabe aquele fabuloso. lugar que você vai e seus filhos choram para não ir embora? Pronto. Foi o Rio São Francisco. Rio São Francisco. Esse é um lugar maravilhoso. Eu ia perguntar isso para vocês agora. Qual é o lugar que vocês recomendariam quem for, Cara, não pudesse perder? assim, tem muitos lugares, tá? Depende muito do que cada um gosta de fazer. Então, aqueles que gostam de mais exploração, de lugares mais ermos, né? Eu acho que envolvam história também. Eu acho que a Foz de São Francisco é um desses lugares. Penedo é uma cidade histórica, tá? O Léo do Léo Dax subiu do Galápagos, subiu com um Delta 36 com 2 metros de calado lá, tá? Então dá para você subir com monocasco numa boa, sem problema. Tá? A região, eu acho belíssima a região de Maragogi e as praias em volta dela. Japaratinga, Antunes, isso é no litoral norte de Alagoas. Tá? São praias onde você tem a linha dos arrecifes a uns 1,5 milha, 2 milhas da praia. Corais lindos, lindos, lindos. E quando a maré seca, fazem piscinas naturais ali maravilhosas nesses lugares, água transparente. Quente. Tá? E, pois tem esse outro detalhe, tá? O Nordeste tem a grande vantagem de ter água quente. No inverno, nem tanto. No inverno, a água gela um pouquinho, vai a 27 graus. Tá? Eu não gosto muito de entrar na água nessa temperatura. Mas no verão, que ela está a 28, 29, tá? É realmente fantástico. E você vê que a gente falou de tanta coisa bonita e não falamos de Fernando de Noronha e nem falamos de Abrolhos. Não. Pois é. Abrolhos é um lugar maravilhoso para quem estiver vindo aí, mas Abrolhos fica ao sul de Salvador. Tá? Então é no pedaço que o pessoal ainda considera Brasil, que ainda acham que existe. Então eu só falo do que o pessoal acha que não existe, que é o norte de Salvador. A gente pulou Mangue Seco. Nossa! Mangue Seco é na fronteira de Sergipe com Bahia, um lugar também lindo, maravilhoso. Espetacular. A Bruna está te convidando para dar um mergulho lá no fim do mundo. Tá doida, mulher. Tá 7 graus lá. Gosto de frio. A 7 graus não vou nem a pau. Tá? Eu sou nordestino da seca. E tem gente aqui inspirado, já que vocês falaram que fizeram a Refeno no Delta 26, tem gente aqui querendo fazer no Angra 21. 21 eu vi aí. Tá? Olha só, já fizeram em Velamar 22, tá? Na verdade, teve um Velamar 22 do Rio Grande do Norte, de Natal, que fez 2 vezes. Aí, numa certa época, a Refeno limitou um tamanho mínimo de 25 pés. Aí o cara, não satisfeito, fez um complemento na polpa do barco e foi com o Velamar 22 crescido para 25. Tá? Dá para fazer? Dá. Agora, veja só, a velejada para Noronha, ela não é difícil, certo? Normalmente é um vento de través. Não temos ondas fantásticas, não temos nada demais. Mas é uma velejada muito mais dura do que a maioria dos barcos está acostumado a fazer. Tá? Mesmo quem veleja aí pelo sul, pelo sudeste, dificilmente você sai numa porranca. Tá? É difícil o pessoal do sudeste botar a cara para fora. Então, o pessoal tende a velejar aí na Baía de Angra, Paraty, tá? Aí quando tá aquela calmariazinha, vai motorando até o Rio. 20 nós já tá todo mundo agarrado na poita. 20 nós, o pessoal tá debaixo da cama tremendo de medo. Né? Fora os gigantes, que quando dá 40, ele tá sorrindo com o chimarrãozinho dele na mão. Mas a velejada
de Recife a Noronha, em geral, ela vai ter vento que começa aí na faixa dos 12, 15 nós, tá? E alcança 20, 25, com algumas rajadas aí de 35, quando chegam os pirajás, que são as nuvens de chuva. E esse ano teve bastante, né? Esse ano foi presenteado com os pirajás, né? Pois é. Então, não é nada assim excepcional, tá? Não é nenhuma tempestade. Mas se você pensar que são 48 horas de velejada a 25 nós, 35 nós, tá? Não é fácil. As ondas têm 2 metros, podem chegar a 3 metros. Então, é uma regata que você observa muito quebra de leme, por incrível que pareça. Tá mesmo em barcos grandes, 50, 60 pés. Por quê? Porque são aqueles barcos que não estão acostumados a velejar lá fora. Barcos de 60 pés que correm regatas dentro da Baía da Guanabara. Tá? Fantásticos barcões, mas não tem o costume de pegar mar, de pegar vento. Então, é preciso realmente ter uma boa preparação. É possível fazer num barco pequeno, num microtone 19? É possível. Tá? Tem gente que fez de prancha-vela e de hobbycat. Um amigo fez de Tomcat. Pois é. De Recife. Ele até correu a Refém esse ano, né? O Primeira coisa, tá? A Marinha faz uma inspeção rigorosa em todos os barcos. Todos os barcos têm que satisfazer as exigências da Norman 3 com relação à navegação oceânica. Tá? Então, isso significa que eles têm que ter uma lista de alguns equipamentos, entre eles uma balsa, que é uma coisa grande e pesada. Tá? Não, radar não precisa. Mas tem que ter VHF, tem que ter um SSB ou um telefone por satélite. Tá? Ou seja, se você equipar o seu barco com todos esses equipamentos da Norman 3, você pode ir a qualquer hora para Noronha. Tá? Inspecione bem o estaiamento, inspecione bem o leme, as ferragens. O barco tem que estar classificado como oceano, né? Tem que estar classificado como navegação mar aberto oceânica. Tá? Tem que ter o capitão amador. Então, se ele tiver tudo isso daí e você tiver confiança que teu barco aguenta velejar 48 horas com 25, 30 nós de vento, não tem por que você não ir. Agora, é sofrido, um barco menor balança mais, molha muito mais e você descansa muito menos. Tá? Que dá para ir, dá. Tá? Mas tem que pegar. A primeira coisa que eu sugestão, pega a Norman 3, vê a lista de equipamentos, vê se seu barco tem condições de satisfazer tudo aquilo ali e se você acha que realmente ele tem condições de velejar num mar de 2, 3 metros de onda com 25, 30 nós de vento durante 48 horas. Se você achar que tem, então, tudo bem. Se não, tem muito barco que vai, precisa de tripulante, tem sempre uma lista de tripulantes, tem os barcos que vendem vaga em charter. Tá? Então, tem muitas outras possibilidades de ir também. É verdade. O Leco Bueno, ele está comentando aqui com relação ao Navionics, nas ancoragens acima de Salvador, né? Eu acho, na minha opinião, que o Navionics não resolve tanto pela questão de mudar muito na boca do rio. Isso. Tem 2 aspectos aí, tá? Um é esse e outro é o seguinte. O Navionics, primeiro, ele é baseado nas cartas náuticas. Então, se a carta de um lugar estiver errada, ele vai partir de uma coisa errada. Aí algumas pessoas dizem, mas os próprios usuários corrigem o Navionics. Perfeito. Quando você vai num lugar que muita gente vai e vários daqueles vão com o Navionics e alguns daqueles corrigem as cartas, elas podem estar atualizadas. Tá? Mas em lugares mais ermos, que são os mais legais de você visitar, em geral, elas não vão estar atualizadas. Foi o que causou o naufrágio do Hélio Crapum na Barra de Aracaju. Ele entrou confiando no Navionics e, se você olhar lá, a sondagem é, se eu não me engano, de 92. Tá? A gente tem 28 anos depois uma barra de areia que está a 1,5 milha da posição que está cartografada. Então, confia no Navionics? Não. Tá? Não é para você entrar em barra de areia confiando em nada, a não ser conhecimento local atualizado. Deixa eu ver aqui. Estão perguntando com relação à data
da Refeno, se vai manter a regata. Amanhã, amanhã vai ter uma live com o nosso diretor, Léo, que é o organizador da Refeno, o diretor da Refeno. Tá? Apesar de eu participar também aí da comissão organizadora, eu sugiro aí o pessoal assistir a live amanhã, que ele vai poder conversar com calma sobre tudo que a gente está preparando, sobre como está aí a nossa leitura da situação atual. A Cris está fazendo um comentário aqui, ó, a Cris Amaral, sobre o barco. O comentário dela. Né? Não é o tamanho de barco que vai determinar se ele é apto para velejar em mar aberto ou não. Tá? E a preparação do barco. Então, você tem que pensar o seguinte, um barco brasileiro de 20, 21, 22 pés, ele foi pensado para navegar em mar aberto ou ele foi pensado para navegar numa baía? Tá? Os mini transat são pensados para velejar atravessando o oceano. Eles têm espaço para isso, eles têm reforço para isso. Tá? Será que um barquinho, um Angra 21, por mais que ele veleje super bem, um barquinho muito legal, muito bonitinho, ele foi pensado para velejar nessas condições de mar? Eu acho que não. Aqui, Hans, estão pedindo para falar do CC Gold, pois é a melhor carta do Nordeste. A CC Gold é uma atualização de cartas aí, principalmente voltadas para os GPS Garmin. Né? Tem muitos lugares que eles são atualizados. Tá? Mas lembrar o seguinte, lugares mais ermos, mesmo a CC Gold pode não estar atualizada. E lugares, mesmo que sejam bastante visitados, mas que tenham barra de areia, nada que está com mais do que um mês de idade tem que ser confiável. Eu passei por uma situação parecida também navegando pelo Panamá. A gente se baseou muito pelas cartas do Bauhaus, porque o Navionics também não era muito confiável, muito lugar raso. Encalhamos algumas vezes, logicamente, e o que funcionava mais era ficar um lá na proa, olhando, para ver se a gente achava um banco de areia. Essa era a melhor ferramenta que a gente tinha. Isso, o Elinho fala muito disso, tá? A gente tem que ler o mar, a gente tem que ver as ondas. Você, com alguma experiência, você consegue identificar logo onde está mais raso, onde a onda está num formato diferente, se a maré está entrando ou saindo, onde é que está o canal mais fundo pelo formato das ondas. Então, essa leitura do que está acontecendo em volta de você é mais importante do que ficar olhando para uma tela. Tá? Nos navios, muitos acidentes acontecem porque as pessoas olharam muito para a tela e pouco para o mundo real. Tá? E se as pessoas pudessem olhar mais para o que está acontecendo na realidade em volta, seria melhor. Lembrar o seguinte, quando as cartas náuticas foram feitas, você tem cartas que foram levantadas em 1870, são extremamente precisas. Na década de 1880, os ingleses fizeram um levantamento da região do Himalaia. Então, eles saíram com triangulação e teodolitos, andaram 280 quilômetros e, quando voltaram, o erro era de 15 centímetros. Ou seja, você consegue fazer uma carta extremamente bem feita dentro da área da carta. O problema é saber se a carta não está na posição errada em relação ao GPS, o que naquela época não interessava, porque você ia navegar dentro da tua carta. Você ia pegar uma alidade, ia fazer um alinhamento com um determinado ponto, dar uma distância com o outro. Quando um ponto alinhasse com o outro, você entrava. Às vezes isso está corretíssimo dentro da carta, e a carta inteira pode estar mais de uma milha fora de posição. Acontece aqui em Pernambuco, na região da Praia dos Carneiros, que é outro lugar lindo, maravilhoso. Tá? Dá para entrar, é um lugar que na maré baixa tem quase 1 metro de profundidade, ou seja, com 2 metros e pouco de maré, você vai entrar com 3 metros de profundidade, e que lá dentro é maravilhoso. E aproveitando, mudando um pouco de assunto, dizem que os casais que já estão acostumados a viver no barco já estão acostumados com o confinamento, acostumados em conviver junto. Isso procede aí? Tá tudo bem? Como é que tá essa quarentena aí de vocês? Com certeza. Cara, para nós aqui é como se a gente estivesse dentro de um barco. Tá? Os nossos filhos também estão acostumados com isso. Então, o nosso pequenininho aqui de 7 anos está adorando a quarentena. Tá? Ele
lê, ele estuda, ele brinca. Não pede para sair de casa. Às vezes a gente oferece para ele sair de casa com a gente, ele não quer, quero ficar aqui. A gente joga jogos de tabuleiro com ele, a gente assiste filme, a gente faz atividades. Então, para a gente, isso daqui não é nada mais do que uma ancoragem. A diferença é que não tem água em volta. O Pandiano ainda comentou que a gente ainda fica seco, né? Olha que beleza. Bom, pessoal... Mas eu continuo. Quando chove, eu saio correndo para fechar as gaiutas, tá? É verdade. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí. Foi ótimo conversar com vocês. Pessoal lá da Pousada Porto Charitas, o Top, era um cara fantástico. Foi nosso treinador no último Brasileiro de Ding. Sofreu conosco. Felipe, um dia a gente vai fazer uma live para contar como foi a última regata desse Brasileiro de Ding. Dá uma live só com uma regata. E a gente, sem brincadeira, o Top é um cara jovem. A gente quase matou ele. Passou mal no bote, cara. Ele teve taquicardia no bote. E tão emocionante que foi o negócio. Muito legal. Marina está aí também, mais uma vez, prestigiando nossa Marina live. sempre prestigiando a vela, fazendo a divulgação dela, fantástica. Mas, Felipe, olha, tem muitos lugares legais para você conhecer por aqui. Tá? Passando um pouquinho ao norte daqui, a gente tem lugares como Galinhos. Tá? Galinhos é um lugar lá no Rio Grande do Norte que você só chega ou de 4x4, ou você deixa teu carro numa cidadezinha e pega um barquinho para chegar lá. Tá? Então, é um lugar que quase não tem trânsito, pouquíssimos carros estão dentro da vilazinha. É um lugar maravilhoso. Outros lugares incríveis, Ilha dos Lençóis, lá no litoral do Maranhão. Fantásticos, tá? Lugares realmente inimagináveis. Agora, aqui, as pessoas às vezes têm que largar um pouquinho dessa mania de só querer ficar em marina, plugado na cidade, plugado na energia e na água, e onde tenha um supermercado a não mais do que 50 metros de distância. É verdade. A Bruna aqui, a Bruna e o Jairo estão pedindo para falar sobre as ancoragens no meio dos recifes. Vou falar, agora vou responder aqui também uma pergunta. Dá para chegar de veleiro em Alter do Chão? Sim, o pedalinho acabou de passar lá por Alter do Chão. Tá? É um lugar fantástico, lindo, maravilhoso. Tá? Alguém perguntando aqui qual é a versão do Barras de Ancoragem. A versão mais atualizada é 5.7. Você tem uma ideia de quanto esse negócio aí é dinâmico, como a Karina falou. Tá? Ancorar no meio das pedras, tem alguns cuidados especiais, especialmente para tomar cuidado para a âncora não enganchar numa pedra. Então, é importante a gente usar uma boia de arinque para que você possa, se for muito fundo, puxar a âncora por trás dela. Ou se for um lugar raso, dá para a gente mergulhar e tirar a âncora. Tem que tomar cuidado também para você não destruir os arrecifes, os corais, né? São estruturas sensíveis, então a gente não pode estar simplesmente jogando âncora em cima de qualquer lugar. O ideal é que a gente procure um lugar de areia, que é um lugar que não vai danificar os corais e que vai ser mais fácil de você tirar a âncora depois. Tá? Lembrar o seguinte, o vento muda. Então, às vezes, você está numa ancoragem aqui legal, com a pedra linda aqui a 10 metros à tua frente. Se der um terral de madrugada, você pode acordar em cima da pedra. Já aconteceu com a gente, tá? A gente tem todas as experiências sem imaginar. A gente já sofreu todos os erros possíveis, a gente já fez. Tá? Então, as pessoas não têm que ficar com vergonha de errar, de encalhar, de bater, porque isso é normal. Tá? Outra coisa que eu queria falar também é sobre tempo, meteorologia. Né? Não como o Giovanni falou ontem, meu guru, não vou nem me arriscar nessa área, mas é importante que as pessoas tenham noção do seguinte: ao norte de Sergipe, você está na região dos ventos alísios. Então, aqui vai soprar vento do quadrante leste-sudeste, ou nordeste, um pouquinho mais no verão, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se quiser fazer uma regata aqui em Recife, a qualquer dia do ano, a qualquer hora da noite, tem vento de dia, de noite. Então, velejar aqui é muito bom. Na verdade, o melhor lugar do Brasil para velejar é a costa do Nordeste. O vento é constante. Vocês vão motorar, vocês vão
ficar boiando na calmaria, tá? Mas aqui você realmente vai velejar. Né? Eu puxei aqui agora a meteorologia de hoje, dos próximos dias. Né? Você tem costa do Nordeste e do Norte inteira, ventinho soprando sempre de leste e sudeste. E aí no Sudeste, aquela zona, baixa pressão passando, vento gira para um lado, entra pancada do outro. Tá? Então, quer velejar, vem para cá. A gente está quase acabando. O Instagram permite a gente 1 hora só de live. Vamos preparar aqui para as considerações finais. Eu queria mandar um beijo para a Paula do Estrega, que está vendo a gente lá das Ilhas Virgens. Está mandando um beijo aí. E pessoal do Pangeia, mais uma vez. O Stefano, a Median. Tem muita gente legal aqui. Desculpa se eu não falei o nome de alguém. Queria agradecer vocês. Foi muito legal o bate-papo. Pena que é só 1 hora. Por mim, a gente ficava aqui muito mais tempo conversando. E desejar para vocês uma boa quarentena e bons ventos aí para vocês, pessoal. Obrigada. Valeu. Olha, quem precisar das informações do guia, fala, procura lá na página do Velejar Brasil, tá? Ou procura a gente nas redes sociais. A gente disponibiliza ele de graça, tá? Quem tiver dúvidas, pergunta. Quem quiser sugestões, pergunta, tá? A gente está sempre disponível aí para ajudar, para apoiar. E venham para cá, venham para o Nordeste, é maravilhoso. Tem muito lugar aqui para ser explorado. Tá? O Cabanga está aqui como também um ponto de apoio fantástico. Então, estamos aí. Aguardamos vocês na Refeno esse ano. Obrigado aí, pessoal. Bons ventos aí. Valeu, um abraço. Obrigada, um abraço.